Sejam todas bem-vindas ao Soltando a Voz, o nosso podcast, o nosso lugar de conversar, de bater papo, mas também de muito conhecimento. E nessa edição tá mega especial, porque eu estou recebendo hoje esse casal que tem, assim, um brilho do Espírito Santo, que carrega algo poderoso da parte do Senhor, no qual eu sou muito grata, porque vocês veem muito eu falando sobre a vida espiritual do Bento, falando do quanto eu ativo meu filho espiritualmente, eu tenho uma plena convicção de que o que eu faço hoje só acontece porque existe todo o empenho deles. Então, eu quero que vocês abram o coração, que vocês escutem, que vocês possam ser abençoadas, como eu também sou, através da vida deles. Amém. Uma salva de palmas para a tia Tati Tirani! Ela é maravilhosa, gente. Eu tô muito feliz, eu tô empolgada. Era pra ser no começo do mês e não foi. Eu digo, meu Deus, não vai dar certo esse negócio, mas enfim. Tempo de Deus, Chegou amiga. o dia, já dizia Eclesiastes 3, há tempo pra todo. Chegou o tempo, mas quem ganha a bênção somos nós. Amém, amém. Tio Dani, tia Tá, já troquei tudo, porque quando a pessoa não, é só carne, aí acaba ficando com o mesmo nome também. Eu sei que vocês têm um testemunho lindo. Eu conheço Amém. a Tati de muitos anos pra falar. Pra Não. Entendeu? Pula essa parte. Essa parte pula. O Daniel também, mas a gente não precisa entrar nisso. Não. Vamos logo aqui ao outro assunto. Então, eu vejo claramente o agir de Deus sobre a vida de vocês. Amém. E eu entendo que quando o Senhor, Ele traz para perto, porque é Ele que nos escolhe. Sim. Então, quando o Senhor escolheu vocês dois, existia um propósito lindo sendo gerado. E ver esse propósito tangível, concreto, na vida de muitas crianças, inclusive na vida do meu filho, me deixa muito feliz e honrada em recebê-los aqui hoje. Amém. Então, Começando já chorando, amada? Como assim? eu aceitei Jesus grávida do Bento. Eu brinco que o Bento já nasceu me ganhando pro Senhor. Então, o Bento nasceu na igreja. O Bento, ele vive o evangelho. Verdade. Porque é algo que eu busco na minha vida e na vida dele. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse todo o amparato que hoje a igreja me dá com o meu filho. Amém. Nós temos uma história, vocês vão ver que a gente já passou por algumas coisas, mas eu quero que vocês conversem com a gente, falem desse ministério, quando foi que esse chamado iniciou, como que ele está hoje. Vocês são livres, eu tenho certeza que tudo que vocês falarem aqui, quem está escutando vai ser extremamente abençoado, porque eu já sou muito abençoada. Então, soltem a voz de vocês! Como começou o chamado, né? Eu me converti criança, foi a primeira da minha casa, né? Eu tinha meus 9 anos. E foi com a tia. E aí aquilo me chamou a atenção e me levou a conhecer verdadeiramente a Cristo, né? E meus pais não indo, meus pais se separaram, aquela história, todo esse contexto, né, que aconteceu no paralelo, eu morando em Teresina, e eu não, perto da minha casa não tinha igreja, né, e eu só tinha a Bíblia. Criança, sem ninguém perto para te orientar nem nada, então, claro que você segue a manada, né? Sim. Segue uma manada. E aí fui sair, não dei continuidade. Quando eu tinha meus 11 para 12 anos, pouquinho tempo depois, a gente veio morar em Teresina. De Fortaleza veio para Teresina. De Teresina veio para Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, eu tive o apoio, né, das minhas tias, que eram evangélicas da IBC. E aí eu entrei na IBC. Eu já entrei na IBC, não tinha mais ministério infantil na minha idade. E também eles não tinham ainda, era 3401 antigamente, faz pouco tempo, né, amor? Antes de ontem. E aí não tinha um apoio assim para jovens, os jovens que iam para a igreja serviam, né? Então o que foi que eu fiz? Foi servir. Servir aonde?
As crianças. Ah. E ali o Senhor me ativou e logo a gente não pude mais ir por questões de paternidade mesmo, ele não deixava. E aí eu passei a conhecer uma igreja perto da minha casa, que era Batista Regular Maranata. E lá eu conheci essa bênção. Oh, glória! Oh, glória! Essa bênção me ajudou, não foi, amor? Há muitas coisas. Eu, com 13 anos, eu fiz a APEC, que é a Aliança Pro Evangelista de Criança. E eu fui a menina que teve que ter autorização dos pais e da mãe para fazer a PEC por ter de menor além, porque eles só permitiam acima de 15 anos. E eu fui sozinha, né, que eu estudava ali perto. E aí eu fui sozinha, eu quero fazer a PEC. E aí ela disse, não pode. Quem disse que eu não posso? E aí eu bati o pé, né? E eu sempre fui um pé atrevido, assim, só um pé. Só um pé, nada mais do que isso. É verdade, tio Só Dani? um pouquinho, viu? Só um pouquinho. E aí eu fui com a autorização dos meus pais, da igreja, pedi a carta ao pastor. O pastor também não queria dar, mas ele deu, depois de a gente pedir muito. E aí eu fiz a PEC, né, com 13 anos. E aí teve toda uma caminhada com a PEC. Ela quis me enviar para Águas de Lindóia, que é a PEC original, né, onde foi formada, é onde se faz os materiais. E foi muito engraçado que aí eu não fui para Águas de Lindóia, mas eu fiz o outro ano da PEC, que é o aprofundado. E quando eu fiz o aprofundado, eu já namorava com o Daniel, né? E aí, quando eu fiz essa parte do aprofundado, tinha que fazer uma apresentação. E na apresentação, a PEC ela é muito formal. Ela é muito, muito tradicional, né? E na apresentação, eu fiz uma apresentação completamente diferente. Eu estava vestida de palhacinha, né? Eu estava toda colorida. E eu não usei os visuais da PEC, eu usei objetos, né? Então, foi tudo além do que eles tinham ensinado. E aí, tanto é que quando terminou, ela disse assim, Tati, mas e aí? O material da PEC, você não usou... Aí eu disse assim, é porque assim, não foi dito que era obrigada a usar material, mas se eu quiser eu posso ministrar novamente com o material da PEC. Mas quando ela olhou para trás, ela estava bem na frente, né? A menina tudo olhando, anotando, chorando. Aí ela, não, deixa, tá tudo bem. Selou. É porque você foi disruptiva. Foi diferente de tudo que elas estavam, né? Tanto é, eu fui a penúltima, né? E a última, quando ela foi se apresentar, eu vou apresentar o material da PEC, mas eu posso acrescentar outras coisas, entendeu? Então, assim, virou uma chave ali na gente, né? Naquela turma. Hoje em dia, eu tenho acesso a duas delas, né? Que são líderes também de Ministério Infantil, uma é pastora, mas... Foi incrível, a gente fala muito nisso, né? O quanto o Senhor utilizou naquele dia para virar as chaves e ir além. E eu nunca fui de uma caixinha, né? Eu nunca peguei assim um material e dizer assim, eu vou fazer esse material. Não, eu sempre vou para um lado, eu vou para o outro, né? Então, assim, nem na própria pandemia a gente conseguiu ficar na mermice, né? Pelo contrário, foi uma reviravolta no ministério. Foi a pandemia, né, amada? E aí, durante muito tempo, eu fui líder de ministério infantil praticamente sozinha, né? Porque o Daniel ele tinha outros ministérios, não participava comigo. Mas aí o Senhor me disse o quê? Que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E que o Daniel iria fazer parte do ministério. E eu dizia assim, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está falando, mas eu só respeito e obedeço. E eu vou seguir de acordo com o que o Senhor queres. O que é para me fazer, o que é para me ser. Porque até então era muito autoritária, né? Se for para me quebrar, me quebre. Se for para me refazer, me refaz. Que aí eu deixei ele, né? Agir. E aí o Senhor realmente me quebrou, né? Em pedacinhos. E aí eu disse assim, amado, eu não vou querer mais um ministério infantil. Porque, né? Eu preciso caminhar em um ministério só. É o quê? MMI, Paz para Toda a Vida? O que é que você quer? O que é que a gente pode fazer juntos, como família? Aí ele olhou para mim, né? Vai, amor, diz. Eu me te mato. Não, assim, a gente... Eu sempre amei criança.
A gente gosta muito de criança, mas a gente também sempre teve muitas obrigações, muitas outras coisas. E as pessoas sempre enxergaram em nós resposta para muitas outras coisas. Então a gente sempre foi colocado onde tinha buraco, onde precisava e tudo mais. Ali, tu é muito bom nisso, tu pode servir para isso. E assim, por muito tempo, eu deixei as pessoas, cara, tu é bom nisso, fica aqui fazendo isso. E tipo, não negligenciei, né? Porque também eu servi a Deus em outros ministérios. Mas assim, o meu chamado principal, que são as crianças, que é esse lugar que Deus me escolheu, eu não botava muita energia. E a minha esposa, desde que eu conheci ela, quando a gente se conheceu, ela sempre amou criança. Ela vive... A vida da Tatiana é criança. Tira a Tatiana desse mundo, eu vou te tirar desse mundo, ela não quer mais servir. Não tem mais outro ambiente que ela se encaixe para servir. A vida dela é isso. Ela vive ministério infantil. A vida dela são as crianças. E Deus não ia colocar um marido para ela que não amasse as crianças da mesma forma. Eu achava, não tem como. É impossível Deus pegar e escolher um casal e não se conectarem no ministério, não viver aquilo juntos. Foi desafio, foi trabalhoso, até porque na CN, quando eu entrei, eu tive outros ministérios, eu não fui exercer logo o Kids, foi depois que a gente foi entrando devagarzinho, foi migrando ali para o Kids, mas entender, eu sempre amei criança, e é tanto que a gente tem diversos projetos infantis, hoje a gente tem diversos projetos, tem diversos sonhos ainda que vão ser realizados, Amém. Mas a gente entende que é algo que queima muito mais forte nas nossas vidas. A gente é líder de Paz para Toda a Vida, é líder de Universidade da Família, a gente tem diversos cursos na área de infantil, para filhos, para treinar os filhos, para criar os filhos, como criar filhos. Os flechas, né? Os filhos. Tem um flash que a gente, apesar de todos esses, a gente tem um nosso que a gente criou, mas a gente entendeu que a gente precisa. A gente não é isso, a gente é uma geração que a gente quer servir as crianças. Eu, Tatiana, a gente entendeu que eu preciso servir os mais novos, que é o Bento, que é o Davi, o meu filho, que é o Elias, que é o João, que é a Maria, que é a Joana. O nosso ministério, a nossa vida é servir essas crianças. Amém. E como é que a gente serve? De todas as formas. Tem que lidar com adulto, tem que lidar com vô, tem que lidar com o pai, tem que lidar com a mãe, tem que lidar com o tio, com todas essas pessoas, porque o nosso objetivo principal é alcançar essas crianças. E tudo isso depende. Eu preciso me adaptar a todos esses ambientes para eu poder alcançar o Bento. Eu não consigo alcançar só o Bento, se eu não alcançar a mãe dele. Se eu não trouxer a Mirla para perto de mim, não mostrar para a Mirla para onde eu quero ir, Mirla, eu quero ir para cá com o Bento. Eu vejo isso. Deus quer isso do Bento. É isso que Deus quer inaugurar na vida do Bento. Mas eu preciso que a mãe me ajude, que a Mirla venha comigo, caminhando nisso. Ei, tio Daniel, o que é que precisa? Como é que eu faço? É oração? É me posicionar? É fechar a porta? É fechar a brecha? É abrir aqui? É enviar ele? É entregar ele para Deus? É tudo isso. E eu vou trazendo a mãe comigo. Ó. E depois que a mãe vem comigo, ela entende para onde a gente quer ir, para onde o filho dela vai. Porque existe um prazo, né, determinado para essas crianças. A gente foi criança um dia. Eu fui criança há muito tempo e eu nunca tive... A gente é aberto de modelos. A gente não tem modelos. Eu não tive modelos. Eu procurava modelos e me espelhar, tentei me espelhar no meu pai, mas com o caminhar do tempo eu entendi que aquele modelo era muito bom, foi maravilhoso, me ajudou muito, me sustentou, deu todas as coisas que ele podia para mim, mas não era um modelo que eu podia replicar. E eu entendi que muitas crianças não têm esse modelo. E eu precisava ser essa resposta, eu precisava ser um modelo. Cara, eu preciso entender qual é esse modelo. Eu preciso buscar em Deus como é que é esse modelo. Eu preciso começar a caminhar debaixo dessa visão, dessa direção do modelo, para que eu possa trazer essas crianças e mostrar para elas o modelo. Porque a Mirla, eu tenho a Mirla e tenho o Bento aqui. Vou usar o teu exemplo. Pode ficar à vontade. Eu tenho você e o Bento. O Bento tem um modelo de pai, sim ou não? Sim. Só que o Bento vai ser pai amanhã, sim ou não? Com certeza. Com certeza, eu tenho certeza disso. Só que eu preciso trazer para o Bento, mostrar um modelo perfeito dessa paternidade, para que o Bento ele não venha repetir o modelo que ele aprendeu, que ele viu. Porque sem a gente querer, eu vi o modelo do pai dela, eu vi o modelo do meu pai e eu trago sem eu querer, eu trago esse modelo. E quando eu menos espero, eu estou repetindo aqueles modelos. Inconsciente. Só que eu não aceito, o nosso ministério, eu não acredito, eu não quero, eu não aceito que essas crianças vivam esses padrões, esse modelo. Então, por isso que a gente é tão intencional quanto as crianças. Porque eu preciso apresentar Jesus para as crianças, eu preciso que ela tenha intimidade com Jesus. Ela tem intimidade. Não vai depender da Mirla levar ele para a igreja, não. Não é o Deus da minha mãe, é o Deus que eu vivo, é o Deus que eu tive experiência. Então, é esse o objetivo que a gente deseja para as nossas crianças. É que elas tenham experiências com o Senhor, entendeu? Isso que a tia Tati está falando é muito importante. Porque a maioria das pessoas, no caso do pai e da mãe, elas vivem as experiências dela com o Senhor quando decidem. Uhum. E não
passa para o filho essa experiência que brilhantemente ele precisa viver. Um exemplo lindo é o acampamento. Sim. Quando tem acampamento, eu já fico louca. Peraí. Guarda minha vaga. Guarda minha vaga. Primeiro, porque ele ama. Ama demais. Segundo, porque eu sei que, espiritualmente falando, ele vai ser ativado. Coisa que eu não tive lá atrás. Não, a gente não teve. A gente não teve. E o que é que a gente faz no acampamento? Por que o acampamento ele é tão poderoso? Tudo que a gente faz, tudo que a Tatizinha pensa, essa mulher aqui é uma bênção. Tudo ela é projetada, a gente não faz nada na doida. Sim. Vamos levar os meninos para brincar e curtir. Não, ali tudo tem um propósito, dos detalhes da reunião dos pais, que a gente vai lá para os pais, eu digo, mamãezinha, papaizinho, maravilhoso, entrega o seu filho para mim, ali eu estou tomando os filhos de vocês para mim. A partir do momento que vocês entregam, eles são meus filhos. E aí eu já trago aquela responsabilidade, aquele peso, eu já entro com intercessão, que a gente já vem há muito tempo. Para quê? Para que a gente chegue no acampamento, eu tenha essa autoridade, nós temos essa autoridade, foram dadas pelos pais, os pais entregaram. É algo que o pai entrega pra gente. E lá eu ministro a vida dessas crianças como fossem meus filhos. E tudo que acontece é direcionado nisso. Lá eu, como pais, tem ministrações que a gente faz, que eu quero me arrepender, filho. Se eu gritei com você, se a mamãe lhe bateu, se a mamãe fez isso com você, se a mamãe é ignorante, se a mamãe não dá tempo para você, se o papai fez isso, se o papai lhe abandonou, se o papai lhe deixou um dia, se o papai não quis saber de você, tem outra família, eu preciso, filho, hoje é o momento de você perdoar seus pais. Hoje você precisa perdoar seu pai, você precisa perdoar sua mãe, você precisa liberar eles, Deus quer te visitar, Deus está falando contigo, Deus quer você, Deus tem um sonho para você, existe um futuro, existe uma família. A gente começa a gerar isso nas crianças lá. A gente começa a mostrar o futuro delas, o que Deus tem para elas, que não é de dor, porque a gente vê as crianças e pensa, essas crianças não sentem dor, essas crianças não se ferem, essas crianças não se machucam. Só que quando a gente vai no acampamento, que a gente começa a ministrar, a gente vê as crianças ajoelhadas, chorando, chorando. Tio, ora pelo meu pai, tio, eu não tenho força, tio, isso. E a gente entende ali o poder e o peso. E a gente ministra, e aquelas crianças, elas entregam aquelas dores, saem daquele ambiente de dor. E aí, amiga, quando eu tiro a dor, o Espírito Santo está liberado. E aí a gente vê manifestações na vida das nossas crianças. Crianças cheias do Espírito Santo, crianças que dizem assim, papai, mamãe, testemunhos. Eu tive um encontro com Jesus no acampamento. Minha primeira vez eu vi Jesus. Jesus me viu, Jesus falou comigo, Jesus estava comigo. Segurou minha mão, né? É sobre isso, entendeu? É trazer essas crianças, porque eu não consigo. A gente é muito intencional no culto. A gente serve lá toda quarta, todo domingo, a gente trabalha muito forte ali. Ali a gente tem que levar a Bíblia, tem que decorar versículo, tem ato profético. A gente faz atos proféticos para a criança ministrar. Agora ele está no branco. Eu acho que ele está no branco, aí tem que fazer um questionário. Ele tem que responder. Aí ele traz pra mim. Esse domingo ele ficou fazendo arguiça. Mamãe, deixa eu ver se tu sabe. Lucas. Aí eu, não respeita a minha história. Eu não sabe quem é Lucas, irmão. Pelo amor de Deus, se fosse outro nome, eu ia dizer, mas Lucas é demais. Então, assim, ele já vem com isso. E o Bento, ele passou por todos os kids até hoje. Todas as cores. Todas as Pegou cores. no rosa. Pegou no rosa. E eu sempre deixei. Sempre Deixei, Verdade. sempre deixei. Tinha momentos que ele chorava, eu ia lá, acalentava, voltava e dizia, vai ficar. Vai ficar. Por quê? Porque eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Sim. Claro que a minha mãe foi uma mulher incrível, maravilhosa, mas ela também não teve esse acesso. Não teve. E então, tem as limitações, né? Por ser a mãe, né? Sim, e criar uma criança sozinha, que hoje eu sinto na pele esta emoção. E eu digo pra minha mãe, mãe, eu já te amava, eu já te admirava. Mas hoje, quando eu vivo o que ela viveu, eu falo, cara, mãe, tu é o máximo. Fera demais. Porque não é fácil. Não é fácil. Quando a gente surgiu, o Flechas, foi justamente... Eu ia falar agora do Flechas. Vai, fala, amiga. Não, pode falar. Surgiu o Flechas justamente por isso, né? O Flechas foi uma necessidade do Ministério, quando a gente viu algumas crianças repetidamente dando aquele trabalho, entrando em alguns conflitos. E quando a gente foi ver quem são as mães, que o que acontece? Quando acontece algum problema, eu chamo a mãe para conversar. Né? Acontece a segunda vez, aí a gente conversa, amiga, você quer ajuda, tá precisando de alguma coisa, é uma clínica pastoral para casal, é só para mulher, é só para o marido, como é que está? E aí a gente tenta acompanhar
os pais para alcançar os filhos, Sim. né? E aí, o que a gente notou? Um pouco antes da pandemia, muitas crianças que estavam dando trabalhos eram filhos de mães solteiras, né? Mães solos, né? E aí eu cheguei para ele e disse, né? Amor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque eles não respeitam a mãe e eu não posso entrar com autoridade em cima, porque precisa estar o pai, ou então elas autorizar e tudo, aí ele, vamos orar, né? E a gente entrou em oração e aí ele foi visitado pelo Espírito Santo em uma noite. Você sabe do testemunho, né? Eu nem dúvidas. Ele foi visitado, aí ele acordou, ele, amor, vamos fazer um curso, ministrar elas. Vamos falar sobre paternidade, sobre perdão, sobre isso. Ele começou a falar. Espera, deixa eu anotar. Bota o gravador do celular para poder lembrar depois de tudo que falou. Aí eu anotei. E ele foi desenvolvendo. Ele fez os temas, ele fez tudo. Os subtemas, ele botou versículo, ele botou a história linkada à Bíblia, ele foi fazendo tudo. E aí, quando terminou, amor, temos tudo. O Senhor te deu tudo. E foi tremendo, né? Tremendo. Eu fiz o Flechas, que é esse curso específico para mães que educam as crianças sozinha. Glória a Deus. O Bento sempre foi muito tranquilo. Demais. Muito. Deus foi muito bom comigo. E olha, pensa como eu agradeço. Porque mesmo mediante tudo que o Bento vivenciou, porque ele vivenciou uma separação, ele vivenciou coisas emocionais, era pesado para mim. E demais para uma criança. Sim. E, apesar de tudo isso, eu vejo quanto o Senhor cuidou do coração do meu filho. Verdade. Muito. Já teve situações de eu ter que ir na escola para falar certas coisas. E aí, quando eu contava, a coordenadora falava, Mila, se você não me falasse, eu nunca saberia. Porque o Bento, ele não tem algumas características que a gente sabe que pode ter. Então, assim, eu vejo claramente a mão de Deus já sobre a vida dele. Então, por isso que eu sempre ativei o Bento. E quando eu fiz o Flechas, foi algo muito disruptivo para mim, porque eu nunca tinha enxergado dessa forma. Existem sonhos para essa mulher, é o que a gente, no Flechas, existe sonhos, a vida não acabou para vocês, a vida não parou. Existe um futuro, existe muitas coisas grandiosas para vocês experimentarem que vocês precisam experimentar. Só que só vão experimentar se sair deixar alguns papéis, deixar algumas coisas, entregar algo para Deus, que precisa ser entregue para Deus, tomar de volta alguns posicionamentos que precisa tomar para que você venha experimentar o que você está experimentando hoje, o que várias mulheres estão experimentando, o que várias ainda vão experimentar. Porque o Bento, ele tem prazo, ele tem data. O Bento não vai ficar com a Mila para sempre. O Bento tem um dia certo que ele vai dizer, mãe, a senhora é linda, a senhora é maravilhosa, a senhora é perfeita, a senhora fez tudo por mim. Não. Só que eu conheci essa menina aqui, ó. E eu quero... Sabe, abençoadinha. Eu vou casar com ela, eu vou embora, eu vou construir a minha família, eu vou ter os meus filhos, eu vou ter meus negócios, eu vou ter tudo. E tem um prazo, entendeu? Tem um prazo. E eu preciso transicionar nisso. E eu preciso entender, porque a vida da Mila vai continuar. Existe a intimidade dela com Deus ainda, existem os planos que Deus tem na vida dela, existem muitas coisas na vida da Mila, que ela sabe disso. E ela vai viver isso. Então, a mãe, ela estando curada no Flechas, ela estando preparada, lá o que é que a gente faz? A gente dá um choque. Eu digo, o teu papel não é esse, tu tem que deixar. Como é que disciplina o teu filho? É assim, tu não vai bater. Não pode bater no teu filho, nunca, jamais bater no seu filho. O teu papel, como tu tem que fechar as brechas espirituais no teu filho. Do teu casamento que não deu certo, de decisões que você fez errado, você precisa fechar essas brechas. E eu preciso ser a cobertura espiritual do meu filho. Não dá mais para ver de qualquer jeito. Até aqui já parou. E você precisa tomar um novo destino pro seu filho. Você é quem envia, você é quem profetiza. Quando a Mila entende que ela que envia o Bento, que as palavras da Mila têm poder para destravar o Bento onde ele estiver, que o Bento está vivendo hoje é porque a mãe dele está profetizando. A mãe dele diz, ele é meu profeta, ele é um homem de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem intimidade de Deus, eu entreguei para ele, para Deus. Então a Mila descansa, cria o futuro dele e vê o filho dela se conectando com Deus e tendo intimidade, porque depois que o Bento tem a intimidade dele com Deus, ele precisa, o que o Daniel, o Felipe e o Davi querem com o pai dele, depois que eles têm intimidade com Deus?
Nada. Por quê? Porque eles têm um acesso direto. Eles não precisam mais estar olhando o que o pai dele está fazendo. Porque tudo que eles querem, ele fala com o pai deles, que está lá disponível todos os dias para conversar com eles, para ensinar, para direcionar, para dar sonhos, para dar visões, para trazer revelações, para ter os momentos que eu tenho. Eu não tive com meu pai não me ensinou nada. Como tu aprendeu? Meu pai não me ensinou. Se eu for contar minha história, você vai ver. Daniel, tu não teve nem pai. Eu não tive pai, não tive mãe. Eu nasci, eu recebi uma carta de adulto, que a minha mãe me deu uma carta, que a minha mãe me deu. Não, eu não tenho condições de criar. Cria para mim e eu te dou e passo todo o direito para você. E a minha mãe me adotou e cuidou de mim. Eu não tive esse modelo. Meu pai sempre trabalhou muito, foi um cara muito bom, maravilhoso, sustentou muita gente, mas ele nunca foi modelo, ele nunca teve tempo, porque ele sempre trabalhou muito. Então eu precisei buscar em quem? Modelos na Terra, mas em primeiro lugar eu fui buscar no meu pai. O pai, eu preciso. Hoje eu tenho duas criaturazinhas que vivem comigo, que eu preciso ser referência para eles. Eles precisam enxergar que eu sou teu filho, que eu te busco. Eles precisam entender que eu te amo, que eu respeito o Senhor, que eu amo o Senhor, que eu te adoro, que eu preciso ser um exemplo. Eles precisam ver em mim um exemplo de homem de Deus. Tem os pastores, tem os bispos, tem pessoas maravilhosas, mas eu sou aquele cara de pertinho, que tá ali, que eles precisam ter as experiências, porque é muito bom eu ver as experiências que as pessoas estão vivendo, mas quando eu vejo a experiência do meu filho em casa, quando eu vejo a minha mãe tendo a experiência dela lá em casa, algo normal, algo natural ali na casa, a minha mãe ali fazendo a comida, a minha mãe trabalhando, a minha mãe no dia a dia, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, a minha mãe tendo tempo para Deus, tendo experiências com Deus, quando ele cresce, o Bento vai dizer, não, cara, eu vi a minha mãe. A minha mãe falava com Deus, a minha mãe era cuidada por Deus, a minha mãe tinha intimidade com Deus, Deus ama a minha mãe. E aquilo ali vai natural na vida das pessoas. E aí você vai vendo seu filho pelo exemplo. Não, eu ensino lá, a gente ensina. A gente é intencional em trazer, a gente diz para as escritoras, ou a gente não abre mão da Bíblia. Tudo é muito maravilhoso, mas eu quero a Bíblia lá. Eu quero que você fale de Bíblia, eu quero que você ministre as crianças, eu quero que você conecte elas. Ah, tio Daniel, não estou entendendo nada. Deixa elas sem entender. Não precisa, a palavra de Deus não precisa de entender. Você precisa lançar a palavra de Deus, você precisa lançar as sementes, que no momento certo, Deus é quem trabalha com isso. Deus é quem vai fazer isso na vida das nossas crianças. E no momento certo a gente vê as nossas crianças repetindo a palavra de Deus. As nossas crianças mais tementes que muitos pais. Tem pais que não querem ir para a igreja, não querem saber de nada, e as crianças levam, não, eu vou para a igreja, vou levar minha Bíblia. Eu tenho que ir, porque hoje vai ter oração, hoje vai ter isso, ore por isso. Ah, meu pai está doente, ore pelo meu pai. A empresa do meu pai está assim, ore pelo meu pai. Oh, tá tendo problemas no casamento do meu pai. Eu preciso oração pelo casamento. Tu vê cada coisa que a gente escuta. Tem noção, não? Das crianças se posicionando mesmo, sabe? A gente bota em meia luz a sala, né? Para fazer o ato profético. Alguém quer falar alguma coisa, quando é os pequenos grupos, depois que tem um grande grupo, a lição, a gente desce para as salas. Os pequenos grupos. E esse pequeno grupo rende, porque quando a gente abre para escutar o coração deles, você escuta tudo. Ó, minha avó tá doente, como é que eu faço isso? Como é que eu vou me posicionar para orar pela minha avó? Eu tenho que ficar de jejum quanto tempo? Então, são crianças que elas sabem o que elas querem, entendeu? Então, o que elas precisam? De orientação. Orientação. O tio Dani falou algo e eu vou linkar com isso, tá? Ele falou sobre cobertura espiritual e orientação. E no meu entendimento, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. A criança, ela precisa disso. Ela precisa de uma cobertura espiritual forte e ela precisa de direcionamento. Sim. Só que se a mãe ou o pai não tiver também debaixo de uma cobertura espiritual e de alguém que direcione, como que ele vai transferir? Como que ele vai ser esse exemplo? Então, é necessário que nós, como pais, também vamos para esse lugar. É necessário. E como fazer na prática? Como fazer essa cobertura espiritual? Como ser essa voz de direcionamento? Eu faço algumas coisas. Eu taco a mão na cabeça quando tá dormindo. Óleo, né? Quando tá unjo com óleo, bota aquela música que eu nunca esqueci. Meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo. Gosto demais, eu canto com ele dentro do carro, porque tem a minha parte, tem a parte dele, né? Então, assim, tem toda uma troca ali. Faço demais. Mas vai que eu já pego aqui uma novidade. Você vê a atmosfera mudar?
Total. Primeiro que a dificuldade eu já tenho de cantar. Porque quando eu começo a cantar, você é ungido, você é escolhido, eu já começo a chorar, assim. E depois, ele quer cantar pra mim, pegando no meu rosto. E foi tipo assim, minha mãe falou isso pra mim, agora eu quero falar isso pra ela também, entendeu? Então você vê uma conexão mais forte, cada vez mais forte. Assim, eu vou falar dele porque ele é o meu maior exemplo. Sim. Mas hoje eu vivo com o Bento, de fato, uma relação assim de mãe e filha, de parceiro. Ele é muito meu parceiro. Ele é muito meu parceiro. Eu passo o dia inteiro com ele, a gente tá sempre juntos. A gente ora junto, a gente profetiza junto. Eu mando ele falar, diga que você vai ser profeta. Se você chegar pra ele perguntar, o que é que você vai ser, beleza? Eu vou ser profeta. Ele fala com convicção, eu vou ser profeta. E aí eu digo, você vai ser profissionalmente o que você decidiu que o Senhor, mas eu não vou abrir mão de você estar no altar. No altar que eu digo, no altar do Senhor, servindo ao Senhor. E ele é muito convicto disso. Ele diz, a minha mãe disse que eu posso ser o que quiser, mas eu vou ser profeta. Então eu trago essa consciência nele. Para que seja a realidade. Sim. A gente diz trazer do reino espiritual, do mundo espiritual para os dias de hoje, né? Você traz a realidade, você traz o que você quer, o que você sonha, o que você acredita. E você acredita naquilo e aquilo acontece. E eu faço ele repetir. Às vezes ele fala alguma coisa, porque essa parte da insegurança, eu vejo que é uma área que ele precisa ser cada vez mais trabalhado. Fortalecido, por conta mesmo dessa figura masculina que não existe. Mas quando ele fala algo, tipo assim, mãe, eu não sei se eu consigo. Como é? Não. Não ouvi isso. Não entendi. Repete, bem. E aí, automaticamente, ele já quer repetir diferente. E eu sei que tem horas que ele não tá acreditando. E eu digo, filho, tá tudo bem, porque não, também que eu não tô acreditando. A gente mete as caras. Mas eu tô falando. E eu uso muito essa expressão, pelos olhos da fé. E eu digo muito pra ele, meu filho, pelos olhos da fé, eu profetizo que a sua família, a sua esposa, uma mulher sábia de oração, e você sendo um homem posicionado, temente ao Senhor. Bento, nada sai dos olhos do Senhor. O Senhor tem algo na sua vida, um plano lindo, meu filho, você vai acessar. E eu falo, e ele já perguntou quando é que ele pode ser batizado. O Davizinho que se batizado com 8 anos, não foi? Eu disse, filho, eu acredito que ainda não chegou a hora, ele tem 7. Só com 10. Eu falei, acredito que ainda não chegou a hora, mas quando tá lá no batismo, ele fica perguntando, mamãe, eu quero, quando é a minha vez? Quando é que eu posso ir? Eu falo, calma, amor, tem tempo pra tudo e tal, mas assim, ou seja, é realidade pra ele. É realidade. Tem as duas coisas que tu falou sobre cobertura espiritual, né? E direcionamento. E sobre o direcionamento. Os pais são a maior cobertura espiritual dos filhos, né? Então, independente de ter um líder kids forte ou não, é o pai e a mãe que direcionam os filhos, né? Tanto é que muitas vezes a gente tenta trazer o quanto mais palestras, momentos com os pais, tanto é que antes do acampamento tem uma reunião, tem 2 reuniões, entendeu? Para poder a gente caminhar na mesma pegada. Em relação a isso, quando o pai não está dentro da igreja, muitas crianças, elas se posicionam para que os pais entrem. Então, a gente tem vários testemunhos em que a mãe estava separada, um deles, né? A mãe estava separada e os 2 meninos, 2 filhos, pimentinha, não era amor, eles pimentinha. Chegaram lá na igreja e, não, meu pai não vem não, meu pai não sei o quê, não, meu pai saiu de casa, entendeu? Toda vida eles falavam alguma coisa. Vamos orar. E eles oraram. E eles profetizaram. E os pais hoje são diáconos. Meu Deus. Entende? Entendo demais. Então, assim, o que a gente precisa? Orientar e ensinar. Então, quando eles chegaram, que eles eram pimentinhas, as minhas falaram assim, Tatiana, eles 2 chegaram. Eu, amém, estamos indo, recebam, abrace. Muitas vezes, eles não queriam um abraço. Entende? Muitas vezes, eles não queriam, eu te amo. Como assim tu me ama? Nem me conhece. Entendeu? Eu abaixava no olhar dele, olhava lá, bem baixinho, né? Ele tinha os seus 4 aninhos.
bem baixinho, você saber que você é amado, tia Tati ama você. Aí ele, sabe, da idade do Davi na época, a gente conectou ele com Davi, sabe, Davi ia pra casa dele, então assim, foi surreal. A gente entrou como assim, a gente ajudou eles a entender a importância deles em casa, em eles falarem do amor do Senhor pro pai. Aí ajudamos os pais, a gente participou da vida dos pais, encaminhando acompanhando, fazendo uma viagem juntos, a gente fez viagem junto, a gente encaminhou para o MMI, encaminhou, sabe, acompanhou para o pequeno grupo, eles fizeram Paz para Toda a Vida com a gente, tudo com a gente. Então a gente acompanhou os pais, estava tudo bem. Quando você viu que o casal estava alinhado com o Senhor, cadê as duas crianças que davam trabalho? Não existe mais. E ele se chamava de pastorzinho. Profetizando. 6 anos. Eu sou o pastorzinho da minha escola, tia Olha. Tati. Entrou com 4, com 6, já era pastor. Então, Eu amei. É assim que Deus E faz. hoje é líder de PG de jovens, né? E assim, eu vou falar um pouco sobre essa questão de cobertura espiritual. Eu vou ler um texto que está em Marcos 3:27, que é: ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem que primeiro o amarre, só então poderá saquear a sua casa. Marcos 3:27. O que é que a gente tem visto hoje? Hoje a gente tem visto, nesse nosso nicho, que é as mães, nós temos visto o valente indo embora. O valente deixando o ambiente de proteção. Eu sou o valente da minha casa e eu protejo a minha casa. E o inimigo, a primeira coisa que ele quer é amarrar o valente, que é o Daniel. Porque depois que ele amarra o Daniel, ele tem acesso aos meninos e tem acesso a Tatiana. Só que hoje é uma realidade que nós temos, os valentes estão deixando os lares. Eles estão liberando muita coisa sobre os nossos filhos. E o que está acontecendo? E não só isso, a gente tem diversas influências sobre os nossos filhos hoje de jogos, TV. Cada vez mais, o inimigo ele tenta tocar os nossos filhos mais cedo. Por que você diz isso, Daniel? Porque hoje eu atendo na clínica pastoral muitos adultos, 40, 50, 60 anos, de 35 para cima. E todos eles, eu tenho visto em comum, eles terem problemas de abuso, palavras de maldição sobre eles, entre 10 e 12, estourando 15 anos. Geralmente alguns começam com 8 anos, eles são abusados. E quando uma criança dessa é abusada, é maltratada, é abandonada, ali você já libera, você já vai ver na trajetória dela até os 40, 50 anos, toda uma vida toda desmantelada, toda desconectada, toda. E aí cada vez mais o inimigo ele tenta pegar as nossas crianças mais cedo, acessar as nossas crianças mais cedo. Só que a gente precisa, em contrapartida, mães, pais, precisam se posicionar. O que a gente precisa fazer? Hoje a gente tem um e-book que a gente fez, que é sobre isso. Eu até vou dar para tua audiência, para o teu pessoal lá, teus meninos. Eu vou dar 0800. Tu bem, Oh, eu tô estourada. O que é isso? São diárias, orações diárias, para me posicionar sobre os meus filhos. O que é isso, Daniel? Porque é esse posicionamento espiritual. Eu pego algumas brechas da minha vida, eu peguei algumas brechas principais na vida da Mirla, na vida do Daniel, na vida da Tatiana, e eu vou fechando essas brechas. O que essas brechas são? Acessos que o inimigo pode ter para influenciar o meu filho negativamente. Sendo mais direto, o Daniel tem uma tendência na área sexual secreta, tem uma vida secreta de moralidade. Secreta, que ninguém sabe. Isso, a Tatiana não sabe, os filhos dele não sabem, ninguém sabe, só Deus sabe. E o inimigo também sabe. O que é que acontece? Isso que o Daniel está fazendo, ele está abrindo uma porta, uma legalidade para que os meus filhos, eles sejam visitados nessas áreas. Eu estou liberando o inimigo para que eles visitem os meus filhos e visitem meu casamento, e visitem o meu leito, e visitem a minha casa, e visitem... Está liberado. Ou seja, um valente... Eu estou preso com o valente. Então, automaticamente, eles estão liberados para acessar os meus filhos de todas as formas que a gente tem visto hoje. Muita coisa acontecer e a gente... Cara, o que está acontecendo? Às vezes é só uma porta aberta, que foi aberta pelo pai. Às vezes não foi o pai. Às vezes foi o próprio filho, porque está desprotegido de outras formas. E assim, a gente precisa, como pais e mães, precisa se posicionar. Como é que a gente faz? A gente vai primeiro se arrependendo. Eu vou me arrependendo de tudo isso que eu fiz no passado. Ah, Daniel, eu fiz há 100 anos atrás. Eu vou me arrependendo porque eu nunca tinha me arrependido. Eu vou confessando ao Senhor e eu vou blindando meu filho. Geralmente, como é que o Daniel lida? Eu vejo quais as influências que estão sobre os meus filhos
E eu vou batalhar nessas áreas. Tipo, se ele está tendo problemas na escola disso, opa. Se ele está tendo rebeldia, se ele está com mentira, se ele está com sem desonra, eu vou vendo esses ambientes, essas áreas deles que estão descobertas, e eu vou trabalhando, orando nessas áreas. E vou renunciando isso na vida deles. Por quê? Porque a autoridade da Mirla, ela ora, o Bento é abençoado. Ela renuncia, ele é alcançado, o Bento. Tudo que a gente fizer nesse mundo espiritual, tanto que eu planto como que eu confesso, os meus filhos vão ser abençoados e vão ser visitados. Então a gente precisa, por isso que a gente coloca na oração lá no grupo, você precisa ler esse texto. Você precisa enviar o seu filho, você precisa criar aquela cultura de oração na sua casa. Você precisa ungir a sua casa. Porque eu tenho 24 horas por dia, o meu filho não acessa a internet, e o que a gente tem visto hoje é as pessoas tentando deturpar, mostrar tudo que é errado, só que não só isso, a gente vê cultos ali. Sim. Malignos, a gente vê magias, atrai essa magia. Mensagens subliminares. E às vezes até sem ser subliminar, invoca esse poder não sei de quê, e essa magia não sei de quê, e o monstro não sei de quê, e a força não sei de onde, e você vai ver, você vai conversar com essas famílias, com essas pessoas, e as crianças, não, eu tenho que dormir com a mamãe, porque tem um bicho no meu quarto, eu tenho medo de eu não consigo, eu sonho com isso, mãe, meu quarto tem isso, mamãe, eu tô vendo um vulto, mamãe, eu tô vendo um monstro, eu tô vendo não sei o quê. Não posso ir no banheiro mais só, é o que a gente recebe, né? E aí o que eu preciso fazer como pai e mãe? Eu preciso fechar essas brechas. Isso é uma brecha que eu deixei. Eu dei a legalidade pro meu filho e ele foi lá. Meu filho foi e acessou isso. E eu preciso reconhecer que isso está errado, que isso não é papel do meu filho. Não é. Ele não tem idade para acessar isso. Nem precisa disso. Sim, eu concordo. Por isso que a gente entra com o Planeta K. Porque o Planeta K é essa voz profética que anuncia o reino de Deus dentro dos lares. Mas eu preciso, como pai e mãe, fechar isso, ir lá, trabalhar com meu filho, orar pelo meu filho, blindar a mente do meu filho, ir lá no quarto dele, ler a Bíblia, olhar no ambiente, consagrar aquele ambiente, renunciar aquele ambiente. Porque o que é que acontece? O inimigo, ele entra porque alguém chamou. O inimigo não chega na tora. Ele chega, eu abro a porta e ele entra no meu casamento. Eu preciso ir lá e renunciar essa porta. Quando eu renuncio essa porta, eu não preciso nem expulsar. Eu nem expulso, eu digo lá na clínica pastoral, eu não expulso demônio. Eu não expulso demônio. Se precisar, a gente vai expulsar. Mas o que é que eu costumo dizer? Eu tiro a legalidade, ele tem que ir embora. Tiro a porta de entrada. Porque se eu só expulsar, ele volta 7 vezes mais forte. E eu tiro a legalidade, a mãezinha vai lá, o paizinho tira a legalidade, e você vê a presença de Deus chegando. Quando a presença de Deus chega, você sente. Por isso que eu senti a atmosfera. Senti a atmosfera, porque eu trouxe. E a gente, pais, a gente precisa estar constantemente, porque a batalha é todos os dias. É na escola, é na televisão, celular, é uma pessoa que fala, é um vizinho, é um amigo, é pai. Tem pais que fazem maldades com os filhos, são uma legalidade na vida dos filhos, libera promiscuidade na vida dos filhos. E aí a gente precisa... Daniel, já recebi casos dizer assim, Daniel, meu marido, meu Deus do céu, misericórdia, não tem jeito e tal. Mas você, mãezinha, posicionada, você é autoridade também. E você posicionado, você encerra tudo lá que está acontecendo. Você é autoridade, você consegue cancelar isso, você consegue consagrar, você consegue apresentar o Senhor, você consegue se arrepender. Isso a Bíblia chama de batalha espiritual, de intercessão. O que é intercessão? Eu entro aqui no meio, na brecha. Por isso que quando eu digo, atrás do teu filho, me entrega ele nas minhas mãos, eu estou entrando na brecha, no mundo espiritual, entre o Bento e o inimigo. Para o inimigo alcançar o reino, ele precisa passar por mim, precisa passar pelo exército dos Sanguiniquins. E a gente está lá orando, se arrependendo e consagrando ao Senhor, e entregando ali a vida para que o Espírito Santo visite ele, para que ele colhe esses frutos. Aí é sobre isso. Quando a mãezinha se posiciona espiritualmente, não, irmão, porque o que a gente tem visto é as mães muito cansadas, sobrecarregadas, desacreditada, desanimada, sem esperança. Já, meu Deus, que será do meu filho? Com muitas dúvidas, com muito medo. Mas quando ela entende esse chamado dela, não, você é a guerreira, irmão. Você é forte. E no mundo espiritual você tem poder e tem autoridade. E você precisa usar esse poder da forma correta. Você precisa acessar esse ambiente espiritual e liberar o seu filho, e abençoar o seu filho. Daniel, muita coisa passou ruim na vida do Daniel. Passou. Muita coisa passou na vida dos meus pais, muitas coisas passou na vida dos meus avós, muitas. Só que Deus disse assim, Daniel, eu te chamei pelo nome, amigo. Mirla, eu te chamei pelo nome. Chega, não dá mais. A partir da Mirla, agora eu quero visitar o Bento, quero visitar os filhos do Bento, eu quero visitar os netos, e vai de geração em geração, sendo abençoados, porque a mãe dele disse, não, chega, não dá mais. Não, aqui não. Aqui eu chego um momento que eu não aguento mais, irmão.
Agora eu preciso ir para outro ambiente, eu preciso viver outras coisas. E aí quando eu dou esse passo e me posiciono no mundo espiritual, você vê as coisas acontecer. Porque não é da minha força. É o Espírito que faz. Tudo é o Espírito. Eu só preciso me posicionar. Deus só quer assim, Demais. Deus só quer que a gente saia desse lugar. É rápido. E assim, a gente já tá encaminhando pro fim. Ó, se me deixar passar, Não. só falando sobre isso, porque é de fato um assunto que eu amo. O Bento tava com uma dificuldade na letra. A letra tava feia. Aí a professora veio conversar comigo, boas notas, mas a letra feia. Aí eu fui atrás na internet, achei uma salmografia, uma caligrafia de salmos. Olha que legal. Eu digo, vem cá, irmãozinho. Agora essa letra sai. E ainda sai é ungida. Não. Entendeu? Aí ele, desse tamanho, a Toro, ele senta e tem que fazer pelo menos 3 páginas no fim de semana. E aí o que é que ele faz? Ele treina a letra, é tudo nos versículos do Salmo, e ele ainda tem que falar em voz alta pra mim. Ou seja, eu busco aplicabilidade. Você tá no caminho certo. Você tá... Só te interromper um pouco. Não. Só para me dar um detalhe. Porque o que é que acontece? Nós, a nossa história... Se eu te perguntar também, não precisa falar nada. Mas nós vamos lembrar de palavras que os nossos pais falaram pra gente quando a gente era criança. Até hoje elas ecoam. Tem algumas palavras que, se eu não desligar, elas ecoam até hoje. Por que que eu digo isso? Não porque eu tenho essas palavras que eu já desliguei, mas eu recebo muitas pessoas, a experiência, eu recebo pessoas que dizem, tio Daniel, é impressionante. Tio Daniel, eu pergunto as palavras, eles colocam essa palavra, essa palavra, essa palavra. E aí, quando é criança, uma tarefa, por isso que eu digo, você está no caminho certo, porque tu está impulsionando, tu está abençoando. Porque eu tenho 2 opções, eu abençoo, eu amaldiçoo. Só que o pai não sabe que está amaldiçoando. O pai que fala, cara, a tua letra precisa ser bonita, tá muito feia, muito horrível, cara, como é que tu faz isso? O pai, ele tá querendo dizer, vai, cara, faz bonita. Só isso que ele quer dizer. Só que ele não sabe, ele vai botar o medo, o pavor. Só que naquelas palavras ele amaldiçoou o filho. Por que que eu digo isso? Porque todos nós tivemos essas palavras que os nossos pais falaram quando era criança. Teve casos, eu já peguei pessoas que o pai disse, que a mãe falou e o pai falou várias coisas. Mas algo que eu achei interessante foi um caso que eu peguei que ele disse assim, ó. Tanto ele não prosperava relacionamento, não prosperava. Um cara muito bonito, um cara muito próspero. O negócio dele era bom, mas não era como ele vivia hoje. E teve outra área que eu não lembro, eram 3 palavras. E eu, cara, vamos encerrar essas palavras do teu pai e da tua mãe. Vamos encerrar. Às vezes pode ser um professor, pode ser uma tia, tem vários casos. Mas quando a gente encerrou essas palavras, ele me ligou depois de um mês e meio, ele falou assim, ei, Daniel, deixa eu te contar, cara. Cara, aquela palavra sobre a minha mãe, tu acredita que eu já tô namorando, já vou noivar? Uma palavra que perseguiu muitos anos, uma palavra. Daniel, se eu te contar que a minha empresa, cara, ela triplicou de tanto. Cara, eu abri, cara, eu tô Tá abrindo outro surreal, Daniel. Surreal o que tá acontecendo na minha vida. Por que que eu falei isso? Porque eu posso ser essa mãe maravilhosa, que opa, existe aqui uma demanda, eu vou trazer, vou abençoar ele de outras formas. Vou enviar. Eu envio ele para viver coisas melhores. Tá com essa deficiência, eu vou ser esse suporte, eu vou ser esse apoio para ele crescer. Porque muitas vezes o que é que a gente faz? A gente lança uma palavra. E aqui eu falo para que a gente não lance tudo que você for falar sobre o seu filho, você tome muito cuidado. Pondere. Porque na hora pode ser besteira e você pode estar com preguiça e cansado. Mas aquilo ali, ó, ele vai crescer e aquilo ali às vezes persegue as crianças. Fica na mente. Fica na mente. Hoje, dentro do que eu trabalho, que é a comunicação, eu recebo mulheres que até hoje, quando elas vão me contar uma parte da história delas, elas falam. Sempre tem essa Sempre visita. tem. Ai, porque minha mãe dizia isso. Ai, porque minha mãe dizia aquilo. Ai, minha mãe dizia aquilo. E eu vou lá e falo e explico. E, de certa forma, desligo algumas palavras. Sim. Para poder elas entenderem. Você não é essa palavra. Você é quem a Bíblia diz que você é. E eu trabalho muito com o Bento dentro dessa parte de ser para depois ter. Uhum. Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, acorda, escova o dente, isso aqui vai pra escola, aí a criança fica toda hora no fazer. E o valor dele não tá no que ele faz, tá em quem ele é. Ele tira boas notas, eu digo, meu amor, glória a Deus, tira boas notas, a mamãe lhe ama. Tô muito feliz com boas notas? Claro que tô, não vou mentir, entendeu? Mas a mamãe ama por quem você é, tanto é
que semestre passado ele ganhou uma honraria na escola dele, que é de alunos laureados. São alunos que carregam princípios e somam dentro da escola. Eu chorei muito mais do que as notas. Porque o meu filho estava sendo reconhecido por princípios, por valores, de que equivale um 10 na escola. E o menino, sabe? Então, assim, eu consigo enxergar. Não é a Mirla, eu tenho uma plena convicção disso, porque do tanto de coisa que eu tenho que dar conta, eu tenho uma plena convicção de que é realmente o Senhor sobre as nossas vidas e já ativando ele para um caminho. Sim. Então, eu quero dizer para vocês que eu tô, assim, com o meu coração transbordando de felicidade. Amém. De poder estar aqui, de poder estar levando esse conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho certeza que se você é mãe, assim como eu, e tem essa dificuldade, depois desse podcast, muita coisa vai clarear. Faça uma reflexão. Observe quais são as áreas da sua vida que exige essa porta aberta que o tio Dani falou por várias vezes. Se não for você, for o seu esposo, se coloque nessa brecha. Mas não deixe continuar do jeito que está, porque o preço é muito alto. Então, se você teve acesso a esse conhecimento hoje e você está disposta, tome uma decisão de se levantar pela sua família hoje. Não espere as coisas piorarem. Eu tomei essa decisão uns anos atrás. Claro, a gente passa por situações desafiadoras, mas eu entendo que quando a gente coloca o Senhor no centro da nossa vida, todas as coisas vão encaixando. Então, vão para a Comunidade das Nações, tá, gente? Bote as crianças tudo no Kids, né? Verdade. A gente tem poder tacar, tem flash, tem paz pra toda a vida, tem mais o quê? Aniversário da família. Muita coisa. Esse casalzão. Tem um PG Kids. Tem um PG Kids. Inclusive o PG Valente é o melhor. Já vou puxar aqui a sardinha. A gente está implantando agora o discipulado para crianças de 9 e 10 anos para ir pro UP com base. Então, próximo, nesse outro momento já vai. Já vai. E estamos também implantando o ABC do dinheiro, ensinando as crianças a lidar com dinheiro no futuro, empresários, mas já agora sabendo como Deus quer. Inclusive, o Bento já é ofertante, porque eu já trabalho isso com ele. De despender R$60 no copo, disse, bora por 10%, irmão. Mamãe, mas vai ficar... É assim. Primeiro que esse dinheiro aqui nem é teu. Primeiro que tudo é do céu. Começa daí. Cuida. Então, até isso... A gente pode depois fazer uma parte 2? Não, amiga, não. É muito assunto. É muito assunto. Porque eu acredito também que a gente quer que os nossos filhos prosperem nessa área financeira, mas nós precisamos também dar esse direcionamento na área financeira. Sim. Porque tudo precisa de direcionamento. E quando você tem esse direcionamento baseado na palavra, é 110%. Isso é verdade. De certeza que vai dar certo. Então, assim, levem os seus filhos para a igreja. Comecem a estimular eles a participar. Você também, como mulher, como casal, procure o ministério. Eu tô falando aqui da Comunidade das Nações, porque é a minha igreja, no qual sou apaixonada, eu também sirvo na Universidade da Família. Mas se engaje na sua igreja, na sua comunidade. É importante que você esteja em unidade com outras pessoas. Tem poder quando você está nessa unidade. Coloque seu filho. Também monte essa estrutura. Faça o seu culto domiciliar. Tenha rotina com Deus em casa, para que a igreja ela seja uma extensão do que você vive dentro da sua casa. Então, se movimenta! Se movimenta! E é tão pouco tempo, é 5 anos que você vai dar de atenção nessas áreas para o seu filho. Quando ele fizer seus 6 anos, 5 anos, até ele fazer 11 anos no máximo, é a atenção total para o seu filho nessa fase. Depois disso, minha irmã, descansa, que Deus leva o resto. Vai ser só bonita. Só beleza. 8, 9, 10, vai estar 4 anos pra ser só bonita. Ontem eu tô aqui. Tio Dani, deixa um recado agora pros homens. Eu sei que a maioria do meu público é feminino, mas vai que o Senhor colocou aí um valente. Amém. Que não quer ser amarrado, que é realmente viver. E eu acredito que essa palavra, essa mensagem vai chegar, que precisa chegar. Finaliza esse podcast dando uma mensagem para esse homem. Assim, a gente homem, né? A gente
carrega muita autoridade, muito poder. A gente tem muito poder de referência, de modelo. E assim, não tem nada mais prazeroso do que a gente ser reconhecido pelos nossos filhos como homens de Deus. Eu acho que isso tem algumas coisas que são impagáveis. E uma delas é seu filho olhar para você e dizer, cara, pai, você é um exemplo para mim. Eu me espelho em você. Quando eu cresci, eu quero ser algo parecido com o Senhor. E assim, eu acho que os homens, o que a gente precisa? A gente precisa, o que a gente falou no começo, eu preciso, como homem hoje, identificar se eu estou vivendo a minha vida ou se eu estou repetindo um modelo, um padrão errado que eu copiei dos meus pais. E eu preciso, a partir desse modelo, entender para onde eu quero ir, o que eu quero deixar. Porque existe, se você for para a Bíblia vai dizer assim, que Deus fala assim, eu deixo algo para o meu filho continuar. E tem coisas que a gente precisa deixar para nossos filhos continuarem. O Daniel precisa criar algo, o Daniel precisa estar em movimento para que os meus filhos acabem o que eu estou construindo. Existe algo muito maior que o Daniel, do que só o Daniel se sentir, ter prazer e viver aquela vida ali que ele acha que é a vida perfeita e a vida ideal para ele. A gente, como homem, tem muitas coisas envolvidas. Existe um legado que a gente precisa deixar. Existe o nome de Deus que precisa ser passado de gerações em gerações. E a gente, como homem, a gente precisa estar nesse ambiente. A gente precisa ser esse valente que protege, que guarda ali nosso lar, nossa família, que batalha. Às vezes a gente está só repetindo um modelo que fracassou, né? Mas a gente tem a oportunidade, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de ver um novo modelo. O que eu posso dizer para os homens eu não sei se você já é esse guerreiro, se você já está posicionado, mas se você caiu, se arrependa, volte atrás. Se você abandonou seu filho, volte para o seu filho, busque o seu filho, busque um reencontro, refaça esse caminho, refaça todas as bases que precisam ser refeitas, dê um passo atrás, porque Deus vai te honrar, Deus vai cuidar de você, Deus tem o melhor para você e para sua família, e seu filho, mais do que tudo, os nossos filhos precisam da gente. Não tem como eu deixar o meu filho para trás e achar que ele vai vencer, vai ser muito mais difícil. Eu estou deixando uma conta para ele pagar, que ele não precisava pagar. Existe uma conta positiva que o Daniel está deixando para os meninos. Mas se o Daniel não estiver presente, fica uma conta negativa. E essa conta é muito alta, o preço é muito alto. Deus vai tomar de conta e vai pagar? Vai. Mas com o pai do lado fica muito mais fácil. Comigo do lado dos meninos fica muito mais fácil eles vencerem. E é isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Eita, você como homem se levante como valente, você como mulher se levante como intercessora. Amém. Não abra mão da sua família. E acredite que os seus filhos serão frutos que vão continuar o legado de vocês aqui na Terra. O podcast de hoje foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você viveu muitas coisas, muitas palavras de ativação. Encaminha para uma mulher que também está precisando escutar esse conhecimento. E fica com a gente porque a toda semana nós temos novidades.